Bíblicas adultos. Lição 10. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que prazer, que alegria imensa, mais uma vez aqui estarmos para juntos aprendermos da palavra de Deus. Eu aqui, você aí, compartilhando a fé das Escrituras Sagradas. Lembrando que o apóstolo São Paulo disse lá em 2 Timóteo 3,15, as sagradas letras, elas nos tornam sábios para a salvação. Ok? Então, não há coisa mais gratificante. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, sempre acompanhando, dando like, compartilhando essa mensagem de fé. Isso é bom, porque nós temos que ser mensageiros de coisas boas. Quando lemos Romanos 10, está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Que a nossa boca, que os nossos pés sejam instrumentos, canais de bênçãos para levar a mensagem que salva, que cura, que transforma, que renova. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Estamos na lição de número 10 e essa lição ela é sumamente importante, com a temática desenvolvendo uma consciência de santidade. Veja bem, desenvolvendo uma consciência de santidade. Essa é a temática que está sendo proposta nesta lição de número 10. Também hoje nós queremos felicitar ao Dia do Pastor, que a igreja possa glorificar a Deus pelos homens que são dados, que são postos por Deus à frente do trabalho. Existem homens que contribuem para a ciência, para a educação, para a vida humana. Isso está claro com os seus saberes, com os seus empreendimentos no campo filosófico. Porém, o pastor trabalha para o bem das vossas vidas. E a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 fala muito bem que a igreja deve honrar o seu pastor, deve valorizar o seu pastor, deve tê-lo em alta estima. Também em Hebreus 13, 17, diz claramente que o pastor vela pelas vossas vidas. Coopere com o seu pastor, ajude o seu pastor. E a Bíblia diz para que ele não faça o seu trabalho chorando, com tristeza, mas com alegria. Feliz Dia do Pastor. Muito bem, vamos começar aqui com o nosso texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A verdade prática, ela diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. O texto escolhido, 1 Pedro 1, 13, verso 21. No ponto 1, iremos fazer uma análise desse substantivo e também do adjetivo, envolvendo aí a palavra santo, ok? Tanto no Novo como no Velho Testamento. A santidade, ela é exigida pela palavra de Deus. No ponto 2, a santificação e seus estágios. Estaremos apresentando os 3 estágios da santificação na vida do crente. O professor deve estar atento para essas particularidades quando se trata desses 3 níveis de santificação, ok? No ponto de número 3, estaremos tratando sobre o julgamento do Deus Santo. Trataremos nesse ponto sobre os atributos que estão relacionados à pessoa de Deus, como, por exemplo, santidade e justiça. Essa é a temática que nós iremos abordar. Porém, a primeira palavra que nós temos aqui no próprio texto bíblico, que é relevante, é a palavra consciência de santidade. Sabemos que essa expressão, que vem do latim, ela tem 2 significados. Consciência, está aí aparecendo na tela a palavra do latim, ela tem o significado de apontar para compartilhar conhecimentos.
Porém, ela também fala dessa voz interna moral. Quando nós tratamos para essa particularidade, a consciência, ela envolve o que se sabe e o que se conhece. Esse é o sentido da palavra consciência. Ela traz no seu bojo a capacidade de conhecer e também de saber que se conhece. Veja bem, o homem tem essa própria consciência da sua existência. Como já dizia o próprio filósofo, penso, logo existo. Somente o homem tem a capacidade de conhecer, que conhece da sua própria existência humana. E isso está na Bíblia e estaremos tratando sobre isso. A consciência é o conhecimento que se tem tanto de si como também das coisas ao seu redor. Então, há uma amplitude desse significado da palavra consciência no latim, no grego e também no hebraico. Mas nós estaremos nos atrelando simplesmente a essa definição. É a capacidade que você tem de conhecer a si mesmo, como também as coisas ao seu redor. E quando se fala dessa consciência de santidade, nada melhor do que atentar para a própria palavra de Deus. Visto que, no momento em que o cristão aceita Jesus Cristo, acontece aquilo que é chamado de regeneração, novo nascimento. João 3, verso 3, verso 5, que vem de cima. E nesse caso já se dispensa a justiça própria, a justiça pessoal, uma santidade pessoal própria. Em Efésios 2, 8, 9 está claro. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A consciência de santidade, ela começa a brotar em nós quando nós aceitamos a Cristo. Isso envolve o chamado para viver a vida de fé, de comunhão com Deus e de santidade. Na verdade, é um estilo de vida. Santidade não é um programa de final de semana. Santidade não é algo compelido. Santidade não é produto pastoral. Santidade é um chamado para se viver à altura desse chamado, como Cristo é. E quando nós atentamos para Hebreus 12, 14, olha o que diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebemos aqui que a santificação, ela tem dois propósitos: nos separar do pecado. E qual é o alvo final da santificação? Nos levar à perfeição divina. Mateus 5, 48. Para sermos como o nosso Pai bondoso é. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Para sermos como Jesus é. Há um telos, há um propósito final nesse alvo da santificação. E isso está na própria palavra de Deus. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, verso 14 até o 16, por meio da expressão sal e luz, compreende-se que Jesus está dando ênfase a essa santidade que deve estar presente em nossa vida. Então, queridos, nós fomos chamados para viver em santidade. E dela, o cristão deve refletir, pensar e entender e compreender que foi chamado para viver uma nova vida em Cristo, e essa vida é de santidade, conforme está na própria palavra de Deus. E quando você lê Mateus 5:20, você vai compreender melhor a realidade desta santidade. Em prosseguimento, nesse ponto 1, nós temos aí a definição da palavra santidade, ou do verbo santificar, ou santificação, no Velho Testamento. Quando nós atentamos, por exemplo, eu estou aqui com o meu texto original do hebraico, nós temos em Êxodo, no capítulo de número 15, verso 11, vai aparecer a palavra Bakodesh. Essa expressão Bakodesh, que aparece no original, quer dizer na sacralidade. Agora, quando você vem para Kodesh,
está falando de santidade. A outra palavra para santidade está em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6. Aí você tem a palavra kadosh, que quer dizer sagrada, ok? Então, quando você atenta para a particularidade que se faz da definição tanto dessa palavra santo ou do verbo santificar, você tem aí o kodesh, que é um substantivo masculino que quer dizer separado, santidade, sacralidade, posto à parte. Isso pode estar se referindo tanto a Deus, como a lugares, como também a coisas. Então, santificar, esse verbo aponta para preparar-se, dedicar, ser santo, ser santificado, ser separado. Essa é a ideia de Kodesh. Olha aí, de Kodesh, que aparece em Êxodo 15, verso 11. Ok? Quando nós vamos para a expressão santo, aí você tem o adjetivo kadosh, como está aparecendo aí no hebraico, kadosh, conforme Êxodo 19:6, cuja ideia é de sagrado, é de santo, é de separado. Esse é o sentido. Então, nós compreendemos que Deus estava dando uma ideia clara para Israel da sua própria santidade e que Deus também havia chamado Israel ou escolhido Israel para ser uma nação santa, um sacerdócio santo. E quando você atenta para a forma verbal Kadesh ou Kadash, então você tem essa forma verbal que quer dizer ser santo, santificar, que aparece 175 vezes no Antigo Testamento. A ideia aí é para um propósito específico. Você é chamado, Israel foi chamado para viver a santidade. Está em Êxodo 29:37, Levítico 6, verso 18, ok? Então, era também se separar de toda imundícia. Tudo em Israel deveria ser santo porque Deus chamou aquela nação para ser santa. É muito importante que o professor fale o seguinte: havia muitas nações ao redor de Israel com as suas práticas, com os seus costumes, com os seus atos pecaminosos. Porém, Israel teria que se manter como uma nação santa e pelo seu viver em santidade, pelo seu proceder em santidade, poderia influenciar as outras nações, atraindo-as para Deus. De modo que todos os costumes praticados pelos povos da terra que não tinham santidade eram abomináveis aos olhos do Senhor. Não havia como a nação de Israel seguir tais comportamentos porque era proibido, abominável aos olhos do Deus Todo-Poderoso, ok? Então nós podemos perceber que Israel, quando atende o chamado de Deus, já tinha que ter uma consciência da santidade de Deus. De modo que tudo que Deus queria de Israel tinha que ser santo. O templo tinha que ser santo, separado para Deus. A terra para a qual Israel estava sendo enviada, Canaã, agora teria que ser santa. O templo, santo. Os nazireus, santo. Os altares, santo. O óleo, santo. Tudo teria que ser santo, porque Deus, que estava chamando Israel, era santo. Então, nós podemos perceber que aí no grego nós temos a expressão original, santificar, que é a palavra hagios, na verdade aponta para santificar, traz a ideia de purificar, de ser santo, ok? Então você tem as duas conotações no Velho e no Novo Testamento. Porém, há uma coisa importante que quando nós atentamos para a santificação e seus estágios, nós vamos pontuar aqui que ao atentar para a palavra de Deus, observem bem, em 2 Coríntios, vai aparecer aí na tela para você, 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, vamos lá, lendo essa passagem bíblica, 3:18 está escrito assim, olha aí,
Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É muito importante porque aqui você tem uma ideia do que seria santificar pelo uso do espelho. Naquela época, ele que na verdade era feito de metal, que era batido e também era polido, podemos perceber que o espelho, para se tornar um espelho agradável e útil, ele teria que receber diversas marteladas até que chegasse ao momento certo para ser usado. Ou seja, a perfeição do espelho se dava pelas marteladas que recebia. O que nós podemos compreender através dessa palavra? Nós temos aqui que o maior número de martelada e o polimento que se dava ao metal trazia um espelho, naquela época, importante para o seu uso. Nós podemos perceber aqui, semelhantemente, o cristão, ele tem Deus como artífice, Jesus como artífice. Ele é quem vai dar a martelada para nós chegarmos ao nível da perfeição que ele deseja de todos nós. Então, é muito importante que dentro dessa definição, pelos conceitos que estamos dando do verbo santificar, tanto no grego como no hebraico, bem como no latim, está expressando esta ideia. Então, nada melhor do que o cristão ter uma consciência de santidade. Vocês já imaginaram o pastor com uma consciência de santidade? Iria evitar o adultério, iria evitar coisas contrárias à palavra de Deus. O irmão com consciência de santidade jamais iria falar mal do outro, criar competições, brigas, intrigas, porque ele sabe que essa santidade, ela quer tanto um aspecto vertical como também horizontal. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. Ora, se eu estou no caminho da santificação, eu vou priorizar a paz com Deus e a paz com meu irmão. De modo que a consciência de santidade, ela é relevante para nós. Se todos os cristãos, no meio da comunidade, tivessem essa consciência, muitas coisas ruins não iriam acontecer em nosso meio. Mas sim, um viver ajustado e afinado conforme o querer do Deus Todo-Poderoso. Amados, isso é muito importante. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Timóteo 1:3, Paulo diz assim: desde os meus antepassados eu tenho servido ao Senhor com boa consciência. Reflita você. Pergunte, professor, na sala de aula, para os seus alunos: você tem vivido uma consciência de santidade? Veja bem, é tomar consciência de si, não é se preocupar com a consciência da santidade do outro, mas sim com a sua própria santidade à luz da própria palavra de Deus, ok? No ponto 2, nós temos aqui a santificação e os seus estágios. Faz-se necessário explicar uma coisa para os cristãos. A nossa santificação, ela não é canônica. O que quer dizer isso, pastor Aziel? Não há uma santificação que me torne um ser perfeito, absoluto. Não. A santificação do cristão, ela segue 3 estágios. E podemos dizer que nessa santificação, que envolve tanto um ato como um processo, quando nós falamos aqui desse ato como um processo, o cristão é separado do pecado para viver para Deus. E como um processo, ele vai caminhando para viver a santificação. Não existe um cristão na terra com uma santificação perfeita. Isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada, que de fato seremos transformados para vivermos à luz da altura que Deus quer que vivamos. Note que nós temos aqui, e já foi falado diversas vezes, na obra que eu escrevi sobre o fruto do Espírito, nós pontuamos isso. Mas nós temos aqui os 3 estágios da santificação. Primeiro, nós podemos analisar a realidade da santificação em nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem um papel na nossa vida, que é nos conduzir para a santificação.
Veja que quando você lê Romanos 8, verso 29, o trabalho do Espírito Santo é nos levar a ter a imagem de Cristo, que isso envolve a santificação. Ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha em nós para nos separar do pecado. E em segundo lugar, ele trabalha em nós para nós termos a imagem de Cristo Jesus. Vale ressaltar que esta santificação aqui, ela não é compelida, não é a força, não é eu tentando ser santo. É um estilo de vida que vem com um novo nascimento. Precisamos entender isso. Há muitos crentes que vivem uma santificação obrigatória, forçada, exigida. Não é assim, queridos. A santificação deve ser um resultado do novo nascimento. É isso que está na própria palavra de Deus. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor, conforme diz o próprio Paulo em 1 Coríntios 6,11, veja a passividade. Olha aí, foram lavados, foram justificados, foram santificados. Cada um ali se tornou como se fosse um objeto passivo da ação ativa do Espírito Santo de Deus. E se Ele faz isso em nós, eu me rendendo a Ele, eu vou viver a santificação, a santidade que Deus quer que eu viva, ok? Então, a santificação, ela só é possível quando acontece o novo nascimento. Sem a regeneração, não é possível se viver a verdadeira santificação. Mas nós temos aí os 3 estágios da santificação. Primeiro estágio, a santificação inicial. Essa santificação inicial, 1 Coríntios 6,11, acontece no momento em que eu sou lavado, justificado e santificado. Ela é inicial porque ela se inicia com o trabalho da regeneração de Cristo operando na minha vida. Isso é maravilhoso. Agora nós temos o segundo estágio da santificação, a denominada santificação progressiva. Ou seja, quando eu inicio a minha vida em Cristo, eu já estou santificado, separado do pecado. Mas ao longo da minha trajetória, da minha caminhada para o céu, eu vou progredindo. Eu sempre gosto de citar Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nesta caminhada, tem-se o aspecto progressivo. A cada dia eu vou morrendo, a cada dia eu vou tomando consciência de coisas que não devem fazer parte da minha vida. A santidade não é aquilo que o pastor me obriga, não é aquilo que alguém me impele. A santidade é a ação que acontece em mim por causa do novo nascimento. Não, eu vou deixar isso aqui porque não condiz com a vida que Deus e que Cristo quer que eu viva. Falar mal dos outros, viver em rodinhas de contendas, usar roupas ou coisas que contrariam a vontade de Deus. Se você tiver a consciência da santidade, você mesmo vai entender o que Deus quer para a sua vida. E essa santidade progressiva, a cada dia eu vou me despojando do homem velho, dos costumes velhos, das coisas velhas, da roupa velha, para eu ser conforme a imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então aqui você tem, na realidade, nesse segundo ponto, os 3 estágios da santificação. E nós temos aí a santificação final. Nós já citamos aqui 1 João 3,2. Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Essa é a santificação final. É quando o nosso corpo, 1 Coríntios 15, 44 em diante, vai sofrer pelo poder divino a transformação, a natureza pecaminosa em nós será debelada, erradicada e nós teremos um corpo glorioso. Aí sim receberemos a santificação final, que é também aquela que está proposta em Romanos capítulo 8, verso 29. Então isso está claro na própria palavra de Deus. No subponto 3, nós temos aí o
alvo da santificação? Pastor Ziel, qual é o alvo da santificação? Primeiramente, nós podemos analisar que, como filhos de Deus, pelo novo nascimento, nós recebemos uma nova vida, fomos adotados, fomos justificados, ok? Essa expressão justificado, ela só acontece uma vez na minha vida. Eu estou sendo colocado em uma posição legal diante de Deus por causa do sacrifício de Cristo. A adoção só acontece uma vez e a regeneração, no aspecto espiritual, só acontece uma vez. De modo que a santificação progressiva, ela tem que acontecer todos os dias na minha vida. Essa santificação progressiva, o alvo dela é me levar, queridos irmãos, à maturidade. A maturidade. A cada dia, a cada instante na minha vida, eu vou procurando ter um viver santo que agrade a Deus e que, na verdade, resplandeça perante esta sociedade pecaminosa. O apóstolo São Paulo, em Filipenses 2,15, ele diz claramente que nós devemos resplandecer como filhos de Deus no meio desta sociedade corrupta e injusta. O mundo precisa ver em nós um comportamento diferente, uma vida diferente. Então, o primeiro propósito da santificação é me levar a esta maturidade espiritual. O segundo alvo da santificação, na verdade, nós podemos observar aqui, é a perfeição do cristão ao ajustamento do caráter de Cristo. Mateus 3,12, 1 Coríntios 3,12. Então, nós estamos caminhando para ser como Jesus é. Então, queridos irmãos, é muito importante atentar e viver nessa perspectiva bíblica da santidade. A consciência de santidade faz eu entender, faz eu compreender que eu já fui justificado, eu nasci de novo, eu fui adotado como filho, e isso é o fundamental para que, na verdade, eu siga obedecendo, eu siga em comunhão com meu irmão. Deu para entender agora? Não é aquela ideia de eu compelir, de eu me obrigar. Não, eu vou andar em santidade, sabe por quê? Veja que alguém diz assim, eita, mas é difícil ser santo. É não. Se você nasceu de novo e tem consciência que foi regenerado, que foi adotado como filho de Deus, que foi justificado, é a pavimentação na sua vida para você viver a santidade em sujeição, em obediência e em reverência a Deus. Por quê? Porque você já tem privilégios que foram dados pelo sacrifício de Cristo ao seu favor, em meu favor. É isso que está aqui na própria palavra de Deus. Então nós podemos viver a vida de santidade, como está lá em 2 Timóteo 1,7, sem temor, porque Deus nos deu espírito, não de temor. Veja o que Paulo está dizendo. Eu posso viver a verdadeira santidade sem temor. Por fim, no terceiro ponto, nós temos aqui o julgamento do Deus Santo. Isso aqui é muito importante, queridos irmãos, porque quando nós atentamos para a própria palavra de Deus, e a teologia, ela revela nos atributos de Deus santidade e justiça. Nós servimos a um Deus que é santo. Por isso que nós entendemos aqui que Israel tinha a consciência que o seu Deus era santo. Por isso é assim, o santo de Israel. O seu nome, lá em Isaías 57,15, é santo. E lá em Isaías 6,3, até os serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Israel tinha a consciência plena da santidade de Deus. O que é importante nisso? Quando eu tenho a consciência de que Deus é santo, eu vou procurar andar em santidade. Em 1 Pedro 1,15-16 está lá, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19,2 tem a mesma temática. Então perceba que tudo de Deus era santo. Nós já falamos aqui o templo, as coisas, o óleo, a terra, mas também nós podemos analisar que a ideia de santidade estava no tabernáculo, no santo lugar e no santo dos santos. Tudo isso era para levar Israel a um padrão de vida de santidade.
ter a ideia de santidade de Deus, fazer com que Israel não adorasse outros deuses, não praticasse a idolatria, a feitiçaria e os pecados dos outros povos. Por quê? O padrão de santidade para Israel era Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O nosso padrão de santidade não é o homem, não é o pastor Aziel, não são os teólogos. Todos nós somos falhos e fracos. O padrão da nossa santidade é Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse isso claramente em João 13, verso 15. E lá em 1 João 1,7 diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, Deus é santo. Tu queres ser santo, meu irmão? Tu queres ser santa, minha irmã? Não olhe para a irmã da igreja. Ela é uma santa de barro. O pastor é um santo de barro. Ele não tem a santidade absoluta, final. Tem falhas. Tem coisas que eu posso imitar no meu pastor, na minha irmã, mas é apelando para o segmento que ele faz de Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, primeiro. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, eu tenho que imitar aquilo que o irmão imita em Cristo. Mas o padrão de santidade é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou santo, ok? E quando nós atentamos para a santidade e a justiça, mostra que Deus não tolera o pecado. Ele é santo, mas como ele é justo, ele julga o pecador. É muito importante atrelar essas duas palavras, santidade e justiça. Por meio da justiça, compreendemos que Deus é reto, que Deus é sincero, que Deus tem a sua retidão, que Deus tem o seu lado moral. Ele não tolera o pecado, a injustiça, a mentira. E como ele é santo, ele se separa de tudo isso e julga os que cometem atos pecaminosos. Então aqui está algo muito importante. A santidade de Deus e a sua justiça vai trazer julgamento e condenação ao pecador e às injustiças praticadas pelo homem. Que lição maravilhosa! Portanto, vivamos com a consciência da santidade e brevemente nós veremos ao Senhor Jesus. Deus te abençoe.